Você nunca viu um? Perguntou o milionário solteiro à enfermeira virgem ao oferecer dinheiro. O vapor do banho terapêutico subia lento, desenhando linhas suaves no ar, enquanto Marina tentava manter o foco nas mãos, não no homem diante dela. A frase dele, "Você nunca viu um?", ainda ecoava, cortando sua concentração como uma lâmina fria. Ela respirou fundo, tentando conter o tremor discreto dos dedos. A sala silenciosa e branca parecia menor, como se o mundo inteiro coubesse entre o olhar dele e a firmeza que ela lutava para preservar. Se você já viveu um momento assim, comenta de onde está assistindo e deixa seu like. O milionário inclinou a cabeça com uma curiosidade que mais parecia desafio, e Marina sentiu o peso daquela pergunta se depositar sobre seus ombros como outra água quente, pesada demais. Não era apenas o corpo frágil dele se recuperando, era o poder que ele carregava, mesmo sentado, mesmo vulnerável. Ela apertou os lábios antes de responder, tentando não deixar que a indignação apareciera tão rápido quanto subiu. A distância entre eles era mínima, mas a linha ética que ela defendia parecia um muro. Quando a esponja escorregou de sua mão e bateu no chão com um som seco, Marina fechou os olhos por um segundo, recolhendo forças. Ele oferecera dinheiro, como se tudo tivesse preço, como se sua dignidade pudesse ser negociada entre um gesto e outro. Ela se abaixou devagar, pegou a esponja e voltou à tarefa com um cuidado que escondia a turbulência interna, tentando manter a respiração sob controle. Aquele momento pequeno para ele mudava tudo para ela, mas quando ergueu o rosto e encarou o milionário, algo diferente aconteceu. Ele também parecia desconcertado, como se finalmente percebesse a fronteira que havia cruzado. O silêncio ficou denso, quase palpável. Naquele instante, Marina entendeu que aquilo não era apenas um banho terapêutico. Era um choque de mundos, valores e limites. E você, já passou por algo que te fez reconsiderar quem você é? Conta nos comentários e se inscreve para acompanhar essa história. O hospital onde tudo acontecia tinha um ritmo próprio, um pulso constante que misturava passos apressados, murmúrios contidos e o cheiro de desinfetante que nunca desaparecia. Marina caminhava por aqueles corredores há 2 anos, sempre com a postura ereta e o jaleco impecável, como se aquele uniforme fosse também uma armadura. Vinha de um bairro simples, onde cada conquista era fruto de esforço e não de sorte. Por isso, aprendera cedo que respeito não se pedia. Se sustentava, mesmo quando o mundo tentava dobrá-la. O milionário, Lucas, estava longe de compreender aquela lógica. Crescera cercado de funcionários, favores e portas que se abriam sozinhas diante dele. A cirurgia que sofrera o deixara vulnerável fisicamente, mas o orgulho permanecia intacto, quase arrogante. Acomodado sempre em suítes de luxo, agora lidava com a frieza de um quarto hospitalar, onde nada podia comprar conforto imediato. Era um choque para alguém acostumado a moldar realidades com um simples telefonema. Marina observava tudo isso de longe, com a atenção silenciosa de quem sabe que fragilidade não tem classe social. Via nele não o herdeiro famoso, mas um paciente irritado, impaciente, tentando controlar o que não podia. Ainda assim, tinha compaixão, não a piedade indulgente, mas aquela que nasce quando reconhecemos que até os fortes têm rachaduras por onde escapa a dor. Só que compaixão não era licença para transgressões, e ela nunca confundiria as duas coisas. Os colegas de turno comentavam sobre Lucas como se fosse uma lenda ambulante. Falavam de seus hotéis, de suas viagens, de seu histórico de romances breves e chamativos. Mas Marina não se impressionava. Sabia que riqueza não dizia muito sobre caráter, e o episódio do banho apenas confirmara isso. Ainda assim, havia algo nele que chamava a atenção. Uma espécie de inquietação, como se estivesse sempre buscando algo que não sabia nomear. Talvez fosse apenas solidão disfarçada. Enquanto isso, a rotina seguia. Marina revisava prontuários, organizava medicações, ajustava aparelhos. A disciplina dava sentido ao caos, e ela se apoiava nela para não pensar demais na cena do dia anterior. O hospital era seu território de ordem, e perder isso significaria perder também parte de si. Cada procedimento que realizava devolvia-lhe tranquilidade, como se a medicina fosse uma forma de alinhar o mundo de volta ao eixo.
Do outro lado da porta, Lucas observava o corredor e esperava a volta dela, com um incômodo que não sabia explicar. Queria se desculpar, mas ainda tentava entender por que aquela mulher o deixava tão desconcertado. Talvez fosse o fato de não conseguir comprar sua simpatia, algo inédito em sua vida. Talvez fosse o silêncio dela, firme, inabalável. Ou talvez fosse apenas a primeira vez em que alguém lhe impunha limites que ele não podia atravessar. Marina sempre chegava alguns minutos antes do início do turno, aproveitando o silêncio rarefeito do amanhecer para reorganizar a própria mente. A essa hora, o hospital parecia suspenso no tempo, e ela respirava fundo antes de vestir as luvas, como quem prepara o espírito antes da batalha diária. Não era medo que carregava, mas a responsabilidade de quem sabe que pequenos gestos podem salvar, ferir ou consolar. Sua disciplina era a âncora que a mantinha firme, mesmo quando o mundo ao redor tentava arrancar-lhe equilíbrio. A história de Marina começava muito antes daquele quarto esterilizado. No bairro humilde onde crescera, aprendera que a vida não oferecia atalhos. O pai adoecera cedo, a mãe trabalhava demais, e ela sempre ocupou o papel de quem cuidava, do irmão, da casa, das contas. Quando escolheu a enfermagem, não foi por romantismo, foi por vocação de batalha. Ali, entre vidas frágeis, encontrava propósito. E cada etapa vencida era também uma prova silenciosa de resistência. Mesmo assim, havia coisas que a desestabilizavam mais do que admitia. Comentários invasivos, olhares que não respeitavam fronteiras, insinuações que reduziam seu valor. Tudo isso despertava nela uma mistura de firmeza e tristeza. O episódio com Lucas tocara exatamente esse ponto sensível, a ideia de que alguém acreditava poder comprar sua dignidade. Aquilo lembrava feridas antigas, memórias de trabalhos mal pagos, em que superiores ultrapassavam limites para testá-la. Mas Marina não era apenas dureza. Em momentos raros, quando o turno acalmava, deixava transparecer a mulher sensível que escondia atrás da postura profissional. Seus olhos castanhos suavizavam, e ela recordava o irmão mais novo estudando com os livros que ela comprava a prestações. Era por ele que acumulava horas extras, por ele que nunca desistia. Cada passo que dava no hospital era também um passo para que ele pudesse sonhar mais alto do que ela jamais pudera. No entanto, aquela força contínua tinha um preço. Marina raramente parava para observar a própria exaustão. Vivia em modo sobrevivência, sempre alerta, sempre pronta. Talvez por isso a situação com Lucas a abalara tanto. Lembrou-lhe que, mesmo sendo competente e cuidadosa, ainda era alvo do tipo de desrespeito que jurara nunca aceitar. Suas mãos tremeram no banho terapêutico, não por inexperiência, mas pela frustração de ver repetido um padrão velho demais. Ainda assim, no fundo do coração, algo a surpreendeu. Ela percebera um ar de arrependimento nos olhos dele, um gesto pequeno, quase tímido, que destoava do homem arrogante que todos descreviam. Essa nuance a inquietava mais do que gostaria. Marina sabia reconhecer dor alheia, culpa sincera. Era parte de seu trabalho. E por mais que tentasse afastar aquele pensamento, uma pergunta persistia. E se Lucas não fosse apenas o herdeiro mimado que parecia? Lucas, por sua vez, travava uma batalha que ninguém via. A notícia da herança sempre parecera um presente dourado, mas ele carregava desde cedo a sensação sufocante de ser apenas a continuação dos outros, do avô autoritário, do pai exigente, dos sócios que o tratavam como vitrine ambulante. No hospital, pela primeira vez em anos, era apenas um corpo vulnerável ligado a máquinas, sem poder negociar com o destino. Essa fragilidade expunha inseguranças que ele escondia atrás de sarcasmo, silêncio e uma arrogância que não era natural, apenas necessária. A pergunta impulsiva que fizera durante o banho nascera dessa mistura confusa de vulnerabilidade e hábito de controle. Lucas não sabia como lidar com alguém que não se dobra ao seu tom de voz. E quando Marina reagiu com firmeza, algo dentro dele se partiu. Não por orgulho ferido, mas por reconhecer o próprio erro. Era raro admitir falhas, porque crescera ouvindo que fraqueza era inaceitável. No entanto, diante dela, sentiu que precisava rever seus reflexos, desmontar velhas armaduras.
Para os médicos, Lucas era apenas o paciente difícil, o bilionário acostumado a luxo. Mas, por trás da máscara, ele lutava contra dores antigas. A ausência emocional da família, a pressão por perfeição e a sensação de que ninguém o enxergava além do sobrenome. A cirurgia o deixara dependente, algo que o apavorava. Precisar de ajuda física de alguém, especialmente de alguém tão íntegro quanto Marina, despertava nele um desconforto que não tinha nome, uma mistura de gratidão e vergonha. Quando recordava o momento em que ela deixou a esponja cair, Lucas sentia o estômago apertar. Não era apenas a memória do constrangimento, mas a certeza de que a magoara de forma profunda. A palavra respeito ecoava em sua mente como uma lição que nunca aprendera direito. Ele repetia mentalmente como um mantra silencioso. Ela merecia mais do que desculpas rápidas, merecia mudança. E pela primeira vez, ele queria ser alguém capaz disso, não por obrigação, mas por vontade genuína. Sua relação com o dinheiro sempre fora simples. Era ferramenta, solução, escudo. Quando percebera a timidez de Marina, interpretara erradamente como insegurança profissional, não como a reserva digna que ela mantinha. Oferecer compensação parecia para ele uma forma de aliviar tensões, não uma ofensa. Só depois compreendeu o quanto aquele gesto revelara sua visão distorcida das pessoas. Era como se tivesse olhado no espelho e visto com nitidez cruel o homem que não queria mais ser. Assim, entre uma medicação e outra, Lucas começou a observar Marina de uma forma diferente, não com desejo ou curiosidade invasiva, mas com admiração crescente. Via nela uma força que o desconcertava, uma honestidade silenciosa que contrastava com os ambientes onde crescera. Percebia até a delicadeza com que ela ajeitava o travesseiro, sempre pedindo permissão antes de tocar, como se cada gesto fosse um acordo de respeito mútuo. E essa postura, tão simples e tão rara, começava a transformá-lo por dentro. Na manhã do giro inesperado, Marina entrou no quarto de Lucas esperando apenas mais um procedimento rotineiro. Mas algo estava diferente. Ele estava sentado, a postura ereta apesar da dor, como se tivesse ensaiado aquela cena inúmeras vezes. Quando ela abriu a prancheta para revisar as anotações, ele respirou fundo, como quem cria coragem para atravessar um corredor estreito. "Marina, preciso falar com você." O tom era mais baixo, mais humano, quase frágil. Ela ergueu os olhos, cautelosa, já pressentindo que aquele momento mudaria o rumo entre eles. Lucas ajeitou a bata com um cuidado quase solene, uma tentativa de se recompor antes de encarar o que sabia ser indispensável. "Eu passei do limite", começou, e as palavras pareciam pesar na boca dele. Não devia ter falado o que falei. Não devia ter insinuado nada, nem oferecido dinheiro. Era a primeira vez que ela o ouvia assumir um erro tão diretamente. A sinceridade inesperada a fez prender a respiração. Ela não estava preparada para ver vulnerabilidade justamente nele. Por um instante, Marina desviou o olhar para as próprias mãos, como se confirmasse que ainda tremiam um pouco. A lembrança da ofensa ainda doía, mas ali havia outra coisa, uma tentativa real de reparar. "O que você quer de mim?" perguntou sem agressividade, apenas com a firmeza de quem protege o próprio limite. Lucas inclinou a cabeça, encarando-a com uma honestidade desarmada. "Quero saber o que posso fazer para não perder você, como profissional." Era estranho ouvi-lo dizer aquilo quase humilde. O silêncio que se seguiu não foi tenso, mas reflexivo. Marina sentiu um nó na garganta. Não de emoção romântica, mas de surpresa. Ele realmente parecia disposto a mudar um comportamento que carregava há anos. "A única coisa que eu preciso é respeito", respondeu enfim, com a voz firme, porém suave. Sem insinuações, sem compras, sem jogos. Ao pronunciar a palavra respeito, Marina percebeu que ela não era apenas um pedido, mas um alicerce que sustentava quem ela era. Lucas assentiu devagar, como se absorvesse cada sílaba. "Respeito", repetiu quase em voz baixa, como quem grava um compromisso na própria pele. Marina percebeu a sinceridade e sentiu seus ombros relaxarem pela primeira vez desde o incidente. Ele não tentou tocá-la, não tentou se aproximar. Manteve a distância correta, como se estivesse aprendendo a honrar aquele espaço.
E naquele gesto contido havia mais transformação do que em qualquer discurso longo. Quando ela voltou a ajustar os equipamentos, percebeu que o ambiente tinha mudado. O ar parecia mais leve, e ele acompanhava cada movimento dela com uma atenção serena, sem atravessar fronteiras. Aquele pequeno acordo silencioso se tornou o novo ponto de partida entre os dois. Não era perdão imediato, nem confiança restaurada, mas um primeiro passo sólido. E às vezes, o destino começa a se reescrever exatamente assim, com uma simples mudança de postura. Nos dias seguintes, Marina manteve a rotina com a precisão de sempre, mas algo nela havia mudado. Não era suavidade, nem proximidade improvisada. Era apenas a sensação de que, pela primeira vez, Lucas realmente a enxergava como profissional. Ela caminhava até o quarto dele com passos firmes, sentindo que o ambiente já não carregava aquela tensão cortante. Mesmo assim, mantinha o foco. Respeito era construção contínua, não promessa pontual. Lucas passou a observar mais e falar menos. Quando Marina entrava, ele endireitava a postura, como se reconhecesse o valor daquele encontro. Não havia mais comentários atravessados, nem olhares invasivos. Apenas um agradecimento discreto aqui e ali. E, curiosamente, essa contenção revelava um lado dele que ninguém comentava, o da pessoa que tenta, com esforço real, desarmar velhos hábitos. Uma tarde, enquanto ela ajustava a temperatura da água do banho terapêutico, Lucas quebrou o silêncio com uma pergunta inesperadamente simples. Posso dizer se algo estiver desconfortável, certo? Ela ergueu os olhos, surpresa pela delicadeza implícita na frase. Claro, respondeu, mantendo o tom profissional. Comunicação ajuda no tratamento. Ele sorriu de leve, como quem recebe permissão para existir sem ultrapassar limites. Marina não admitiria em voz alta, mas aquele comportamento mais contido a tocava de forma silenciosa. Não por interesse romântico, mas pelo valor que ela dava à mudança humana. Ver alguém lutar contra o próprio ego era algo raro, quase bonito, ainda que ela se mantivesse firme, lembrando-se sempre do incidente que os separara. Admirar não era esquecer. Durante uma troca de curativo, Lucas cerrou os dentes, tentando não demonstrar dor. Marina percebeu o esforço e disse com gentileza contida: "Você não precisa ser forte o tempo todo." Ele desviou o olhar como se aquela frase tivesse atingido algo profundo. "Estou tentando aprender isso", murmurou. Ela assentiu, consciente de que aquele pequeno momento tinha mais peso emocional do que aparentava. No corredor, colegas cochichavam sempre que ela entrava no quarto dele. Alguns sugeriam que Lucas estava interessado, outros diziam que ele apenas trovava arrependimento. Marina ignorava tudo. Sabia que rumores eram inevitáveis, mas também sabia a verdade. A relação deles estava sendo reconstruída sobre terreno firme, e ela não permitira nenhum desvio dessa linha. Certa noite, ao ajustar o soro, ela percebeu Lucas observando suas mãos. Não com desejo, mas com respeito. "Você sempre parece tão segura", ele comentou, ainda cauteloso. Marina respirou fundo antes de responder. "Nem sempre estou, mas aprendi a não deixar que a insegurança me controle." Houve uma pausa breve, quase respiratória, antes que ele dissesse: "Gostaria de aprender isso também." A conversa terminou ali, mas a troca ficou pairando no ar, como um fio fino conectando duas vulnerabilidades diferentes. Marina saiu do quarto com o coração um pouco acelerado. Não por ele, mas pela sinceridade. Algo que raramente via nos pacientes mais ricos. Era estranho como simples honestidades podiam quebrar mais barreiras que qualquer tentativa de aproximação imprópria. Os dias avançaram, e Lucas passou a colaborar mais com a fisioterapia e os exercícios, motivado pelo desejo silencioso de não decepcioná-la. Cada pequeno progresso parecia, para ele, uma forma de honrar o acordo de respeito. Marina percebia isso e, mesmo sem elogiar diretamente, deixava transparecer uma leve satisfação quando ele se esforçava. Esse reconhecimento discreto o impulsionava mais do que qualquer incentivo médico. Em uma madrugada particularmente silenciosa, Marina entrou para checar sinais vitais e encontrou Lucas acordado, olhando pela janela. "Insônia?" perguntou. Ele sorriu de canto, pensando. Ela fez uma anotação no prontuário antes de perguntar com cautela: "Em quê?" A resposta veio lenta.
em como eu costumava tratar as pessoas. Marina não respondeu de imediato, mas seu silêncio atento dizia que ela estava ouvindo. Lucas continuou sem virar o rosto. É estranho. Quando você cresce acreditando que tudo se resolve com poder, demora para perceber o estrago que isso causa. Marina sentiu um leve aperto no peito, não de pena, mas de reconhecimento. Aprender é um processo, disse por fim, e nem sempre é confortável. Ele virou para ela e concordou com um olhar agradecido. Com o passar das semanas, aquele quarto deixava de ser apenas um espaço clínico e se tornava um terreno de transformação para ambos. Marina aprendia sobre suas próprias fronteiras, percebendo que podia ser firme sem endurecer o coração. Lucas aprendia sobre humildade e presença, descobrindo que respeito era mais valioso que qualquer cheque. Eles não se aproximavam fisicamente. A distância era sempre mantida, mas algo emocional amadurecia no espaço entre eles. Ainda assim, a tensão existia, silenciosa, contida. Não era romântica nem proibida. Era uma tensão de descoberta, de ver no outro um reflexo inesperado de algo que faltava. Marina evitava alimentar expectativas, consciente de seu papel. Lucas não ousava atravessar a linha novamente. Mas, vez ou outra, os olhares se cruzavam de um jeito que parecia dizer: estamos mudando, e isso importa. Numa tarde chuvosa, durante a troca de curativos, um trovão ecoou alto e fez Lucas estremecer involuntariamente, devido à cicatriz sensível. Marina aproximou-se devagar, avisando: vou tocar para estabilizar o curativo, tudo bem? Ele assentiu imediatamente, quase com gratidão por ela pedir permissão até para o óbvio. O toque foi leve, profissional, mas carregado de um respeito mútuo que agora definia cada interação. A chuva batendo na janela criava uma cadência calma, e por um instante o mundo pareceu desacelerar. Lucas respirou fundo, e Marina percebeu que aquele ritmo mais lento combinava com a nova versão dele, alguém que não precisava preencher o silêncio com poder. E nesse breve momento, entendeu que talvez a verdadeira reabilitação dele não estivesse só no corpo, mas na alma. Marina saiu do quarto com uma sensação inédita, a de que estava testemunhando não apenas a recuperação de um paciente, mas a reconstrução de um homem. E ao fechar a porta, soube que aquela história, feita de limites, respeito e pequenas mudanças, ainda tinha muito a revelar antes do fim. Na manhã em que tudo culminou, o hospital parecia mais inquieto que o normal. Talvez fosse apenas Marina, sentindo que algo estava prestes a mudar. Quando entrou no quarto, encontrou Lucas sentado na beira da cama, respirando com dificuldade, não por dor física, mas por algo que pesava no ar. Ele segurava uma carta dobrada, as mãos trêmulas denunciando o nervosismo real. Marina se aproximou com cautela. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Lucas ergueu o olhar, um olhar que parecia carregar anos de confissão guardada. A respiração dela ficou presa no peito. Ele estendeu a carta, mas não imediatamente para ela. Antes, respirou fundo, como quem decide finalmente atravessar uma ponte. É do conselho da empresa, disse, a voz baixa. Eles querem que eu reassuma algumas decisões imediatamente. Não aceitam que eu esteja vulnerável por tanto tempo. Marina sentiu um peso cair sobre a sala. Sabia que aquele retorno significava pressão, exposição, o mesmo mundo que o moldara de forma tão dura. E algo em seu peito apertou com uma preocupação inesperada. Lucas continuou, quase num sussurro. Eles acham que eu estou fraco. E, de certa forma, eu estou. Mas não como eles pensam. Marina se aproximou um pouco mais, mantendo a distância profissional, porém oferecendo presença. Ele levantou o rosto e nos olhos havia uma revelação prestes a emergir. Eu mudei aqui dentro, não porque fiquei doente, mas porque você me mostrou como é ser tratado com respeito de verdade e como é oferecer isso de volta. Marina sentiu o coração acelerar numa batida descompassada. Ela quis dizer algo, mas Lucas continuou, como se finalmente tivesse encontrado coragem para se desnudar emocionalmente, sem ultrapassar fronteiras. Eu descobri que não é poder o que me falta, é humanidade. E Marina, você foi a primeira pessoa a me ver sem esse escudo. Uma pausa longa, quase ritual, se instalou entre eles. O silêncio parecia pulsar. Pela primeira vez, Marina sentiu a força da vulnerabilidade dele a tocando de volta.
como um reflexo que a obrigava a encarar sua própria sensibilidade enterrada. Quando ela se aproximou para ajustar o monitor cardíaco, Lucas segurou o ar, não por dor, mas pelo medo de perder o pouco que estava construindo. "Quero te pedir algo", disse ele, com a voz firme apesar da emoção evidente. Não como milionário, não como paciente, mas como alguém que está tentando ser melhor. Marina congelou por um instante, temendo que ele ultrapassasse a linha outra vez. "Se for respeitoso, pode pedir", respondeu. Ele assentiu, entendendo perfeitamente o limite. "Eu queria que você não se afastasse quando eu tiver alta." Marina sentiu o chão emocional estremecer. Era um pedido perigoso, mas ainda assim carregado de cuidado. Ele não tentou tocá-la. Não prometeu nada que quebrasse as regras. Apenas expressou um desejo humano, contido. "Não estou pedindo nada além de continuar aprendendo com você, mesmo que seja só como alguém que te admira." O mundo pareceu parar por um segundo. Marina engoliu seco. O monitor apitou com um leve aumento dos batimentos, e ela aproveitou o momento técnico para recuperar o fôlego. "Lucas, isso é delicado. Existe um limite claro aqui." Ele concordou, sem insistir. "Eu sei, e prometo não ultrapassá-lo." Marina percebeu a sinceridade crua, a ausência completa de manipulação. Isso a desarmou mais do que qualquer insistência teria feito. Havia verdade ali, e também uma escolha, a de crescer. Antes que pudesse responder, o médico entrou com notícias. A recuperação avançara, e Lucas poderia ter alta em alguns dias. Marina sentiu o impacto imediato, como se o tempo tivesse acelerado subitamente. Lucas olhou para ela, e a revelação finalmente se concretizou. Aquilo não era sobre romance proibido, nem sobre desejo mal colocado. Era sobre transformação, sobre respeito escolhido, sobre alguém que aprendera a reconhecer a humanidade no outro. Quando o médico saiu, Lucas murmurou: "Eu só não queria que esse aprendizado acabasse aqui." Marina respirou fundo, sentindo o peso e a leveza daquele momento coexistirem. "Nada acaba quando é verdadeiro", respondeu com sinceridade que a surpreendeu. "Mas cada coisa precisa acontecer no seu tempo, e com respeito." Ele sorriu, não sedutor, não invasivo, mas agradecido. Um sorriso que finalmente revelava quem ele estava se tornando. Se você chegou até aqui e sentiu o coração apertar junto com eles, se inscreve no canal e comenta se acredita que o respeito pode mudar pessoas. Essa história ainda não acabou, e o que vem agora é a consequência dessa revelação. Quando o dia da alta chegou, Marina entrou no quarto com passos firmes, mas por dentro tudo era um mar em movimento. Lucas estava vestido, sentado na cadeira de rodas que o levaria até a saída. Havia uma serenidade nova nele, uma espécie de humildade luminosa. Ao vê-la, endireitou a postura como sempre fazia agora. "Obrigado por tudo", disse, sem teatralidade. Marina assentiu, mantendo a compostura profissional, mas algo dentro dela se ajeitou de um jeito inesperado, como se reconhecesse que estava presenciando o fechamento de um ciclo importante. Enquanto o assistente do hospital preparava os documentos, Lucas pediu para falar com ela por 1 minuto. Marina hesitou, mas concordou. Ele respirou fundo antes de dizer: "Eu fiz uma coisa e espero que não entenda como invasão." Ela arqueou a sobrancelha, alerta. "Coloquei uma bolsa de estudos em seu nome para o seu irmão, anônima, sem vínculo comigo." Marina sentiu o ar faltar por um instante, não pelo dinheiro, mas pelo cuidado de não colocá-la em posição desconfortável. Era reparação legítima, não compra. Marina levou alguns segundos para processar. Queria recusar por instinto, mas percebeu que aquilo não era sobre ela. Era sobre o irmão, sobre oportunidade real. "Você não precisava", murmurou. Lucas concordou imediatamente. "Eu sei, mas pude, e quis fazer direito." O modo respeitoso, quase tímido com que ele falou tocou uma parte dela que raramente era alcançada. Não era sedução. Era responsabilidade, finalmente assumida. E pela primeira vez, Marina permitiu que um pequeno sorriso escapasse, delicado, mas sincero. Ao empurrar a cadeira de rodas até o elevador, Marina sentiu que cada passo era também uma despedida silenciosa. Lucas observava o chão brilhante do corredor, como se refletisse algo nele próprio.
Quando o elevador abriu, ele virou o rosto para ela. Obrigado por ter me mostrado que eu podia ser alguém melhor. Marina manteve o sorriso contido, mas seus olhos suavizaram. Você fez isso sozinho. Eu só lembrei que o respeito existe. Lucas respirou fundo, gravando aquelas palavras como um mapa para o futuro. No saguão, com carros chegando e partindo, Marina segurou levemente o braço da cadeira, impedindo que o assistente avançasse. Foi um gesto minúsculo, mas cheio de significado. Lucas, chamou. Ele ergueu o rosto. Que você mantenha essa versão de si mesmo, mesmo longe daqui. Ele assentiu com seriedade, como quem recebe uma missão. Prometo. Não havia promessas de reencontros, nem tentativas de atravessar linhas. Apenas respeito, apenas humanidade. Exatamente como deveria ser. Quando ele foi levado até o carro, Marina ficou parada por um instante, sentindo o vento frio tocar o rosto. Não era tristeza, era alívio. E também uma estranha esperança que não pedia pressa. Ao voltar para o hospital, percebeu que o ambiente parecia diferente, como se algo nela tivesse se reorganizado. Ela havia defendido seus limites, protegido sua dignidade e testemunhado a mudança de alguém. Essa era a recompensa moral. Ver o respeito vencer onde antes havia poder. E isso, para ela, era suficiente. O tempo passou, e Marina voltou à rotina com a serenidade de quem sabe que fez o certo. Às vezes, enquanto caminhava pelos corredores iluminados, lembrava-se de Lucas não como o milionário problemático que chegara ali, mas como o homem que aprendeu a ouvir. Aquela história não era sobre romance impossível, e sim sobre a coragem de estabelecer limites e a força de respeitá-los. E no fundo ela sabia, cada vez que alguém escolhe a integridade, o mundo se torna um lugar um pouco mais justo, mesmo que ninguém aplauda. Lucas, longe dali, encarava o espelho com outros olhos. A pressa do mundo dos negócios continuava, mas algo nele havia desacelerado. Descobrira que respeito não era gesto isolado, e sim postura diária. Começou a tratar sua equipe com mais humanidade, a ouvir mais antes de decidir, a enxergar pessoas onde antes via funções. Era sua forma de honrar aquilo que aprendera com Marina, não como uma dívida, mas como uma escolha consciente de ser alguém melhor do que fora até então. Essa mudança silenciosa era sua maior vitória. E Marina, nas madrugadas tranquilas do hospital, permitia-se um pensamento suave, que as pessoas não são definidas pelos erros, mas pelo que fazem depois deles. Sua história com Lucas não precisava continuar para ter valor. Ela já terminara onde deveria, com cada um seguindo seu caminho. Mas o impacto permaneceu como marcas leves deixadas pela água morna sobre a pele. Respeito, essa palavra que guiara tudo, agora era também um lembrete de que nada verdadeiro se perde, só se transforma. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe um símbolo nos comentários. Escreva respeito para lembrar ao mundo que respeito também é uma forma profunda de amar e que nenhuma transformação nasce sem ele.